Então, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, tua palavra fala que não podemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Revela-nos a tua verdade, Senhor, hoje. Quando meus irmãos verem esse vídeo, Senhor, que eles busquem na palavra de Deus, Senhor, ver se as coisas são assim de fato e matem todas as suas dúvidas, ó Deus, através da tua inspiração, Senhor, da tua revelação da palavra. No nome de Jesus, ó Deus, que a tua verdade seja estabelecida no coração de todos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. E que a palavra de Deus é a verdade. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre o arrebatamento, quando ele vai acontecer, antes ou depois da tribulação. Então, vamos começar lendo rapidinho Mateus 24. Eu quero que o vídeo seja breve. Então vamos lá. Mateus 24. Antes, eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia se explica. Ela mesma se explica. Quando há uma aparente contradição, ela mesma, através da misericórdia de Deus, Deus deixou na palavra a solução para essas aparentes contradições. Então, a gente pode ler aqui, por exemplo, Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ora, se alguém simplesmente lê esse texto, ele pode pensar que morreu, acabou, né? Não vamos ter galardão, não vamos ter recompensa no céu, e, na verdade, o Senhor Jesus sempre nos falou. Ele falou: não ajunteis tesouros para vós outros na terra, onde a traça corrói, o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu. Ou seja, haverá lá grande recompensa para nós. Bom, então nós lemos o Salmo 19 e fala uma coisa totalmente ao contrário. São os mandamentos do Senhor, juízos do Senhor, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, aqui o texto está falando justamente o contrário do outro texto. Então nós devemos imaginar o quê? Que Eclesiastes 9:5 não é a palavra de Deus, não é verdade? Não. Isso tem que ser relativizado. Tem que ser lido dentro do contexto que ele está falando. Então, que os irmãos entendam isso primeiramente. Então, textos aparentemente contraditórios têm que ser conjugados. Você tem que ver qual texto vale mais, vamos dizer assim. Então, o Senhor Jesus é a maior autoridade na terra e no céu. Filho de Deus, veio em carne, morreu por nós, redimiu a humanidade. E aqueles que o aceitam, que o recebem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus Emanuel, Todo-Poderoso Jesus. Ele é a autoridade máxima. Então, vamos ler o que ele diz em Mateus. Todo o resto tem que ser conjugado conforme o que ele disse. Então, vamos lá. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Depois, irmãos, eu vou falar, vou esclarecer. Vamos ler os textos primeiro. Então, tudo esses são os princípios das dores. 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, quantos vão ser salvos, hein? Quase todos vão ficar com amor frio. Então, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui no deserto, não saiais. Não saiais. Então a igreja vai estar escondida. A igreja vai estar escondida nesse período. Não vai estar arrebatada no céu, vai estar escondida aqui. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Ou seja, onde estiver o anticristo, lá vai ter a turma do anticristo, né? Para matarem a gente. Então a gente tem que ficar escondido mesmo. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Olha só. Agora eu já vou fazer um comentário. Existe uma regra de interpretação que fala que no claro, na clareza, você não interpreta. Então, se alguém fala para você, sei lá, o céu é azul, você tem que acreditar, é uma coisa muito clara. Se o Senhor Jesus está falando aqui, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, irmãos, para quem não quer acreditar nisso, tem que fazer um grande exercício, mas tem que fazer muito malabarismo. O Senhor Jesus ele foi claríssimo aqui. Fica até esquisito tentar explicar, porque é claro. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, olha a trombeta aqui, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, logo em seguida daqueles dias o sol escurecerá. Então, irmãos, o Senhor Jesus está pintando o cenário aqui. Contínuo. Um cenário contínuo. Ele conta tudo o que vai acontecer. Até o Senhor Jesus ele fala. Se a gente ler o texto de Marcos 13, que é o texto paralelo a esse. Você lê o texto de Marcos 13, você vai ver o Senhor Jesus dizendo: o que eu disse para vocês, o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, o Senhor está falando com todos. O sermão profético é endereçado a todos, não só aos judeus, a todos. Então,
para todos ele disse que logo depois da tribulação desses dias o sol escurecerá. Então, o sinal da vinda de Jesus vai ser um sinal claro, todo o olho verá. Então, esse sinal vai ser depois da grande tribulação. Onde vai estar a igreja nesse momento? Na terra, escondida, porque ele falou, não saiais, não escuteis. Ou seja, se alguém falar, ele aqui, não saiais. Se alguém falar, está lá no monte, não acrediteis. Então, nós estaremos escondidos na terra, guardados pelo poder de Deus, como foi Ló e como foi Noé. A semelhança de Ló e Noé em relação a isso. Nós seremos guardados aqui na terra pelo poder de Deus. Mas nós estaremos escondidos. O Senhor Jesus, todo esse discurso do Senhor Jesus, é um discurso para, basicamente, perceber esconder e aguardar. Então, o Senhor Jesus está falando, olha, vai acontecer essas coisas, não vos assusteis, é o princípio das dores. Quando o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, o anticristo, fizer algo bem abominável num lugar santo, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Quando isso acontecer, fujam, e não saiam até verem no céu o sinal que todos verão. É basicamente isso que ele está falando. E o Senhor Jesus termina falando, em Marcos 13, ele diz, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então o Senhor Jesus, ele disse tudo o que diz respeito ao fim do mundo, à consumação do século, ao fim do mundo. Ele disse, eu tenho dito isso para todos, judeus e gentios, e tenho dito tudo o que vai acontecer. Então ele disse claramente, logo após a tribulação desses dias, vocês vão ver o sinal do Filho do Homem. Ou seja, fique escondido e só saia arrebatado dessa situação. Então é isso que o Senhor Jesus está falando. Nós vamos passar pela grande tribulação, irmãos. Prepare-se para fugir, prepare-se para correr, prepare-se para se esconder e ficar escondido. É o que está na Bíblia, irmãos. Entendeu? Bem que eu gostaria de estar errado. Gostaria de ser arrebatado antes. Mas não é assim que vai ser. Está claramente descrito na Bíblia. Não se deixe enganar por falsos mestres que falam aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Não se deixe enganar por isso. Você pode pegar algum texto que parece que diga o contrário, mas lembre-se do que eu falei. O Senhor Jesus é a autoridade máxima. E ele disse aqui, logo depois, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, os filhos do homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Onde estarão os santos? Aqui. E ele enviará com grande clamor de trombeta, os quais se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Esses são os mesmos que estão aqui, os mesmos que foram advertidos pelo Senhor Jesus há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus advertiu aquela geração e também nos adverte hoje. O que eu tenho dito, disse a todos, vigiai. Então, irmãos, percebam, guerras, todos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Depois disso, depois de todos já estarem sendo perseguidos em todas as nações, por causa do nome de Jesus, vai ter um período mais sinistro ainda, quando vai ser inaugurado com o abominável da desolação, estando no lugar santo. Nesse momento começa o mais terrível período da história e nós teremos, sim, proteção de Deus. Estaremos guardados como Noé
foi guardado e como Ló foi guardado. Mas não devemos sair de onde a gente está, até que sejamos arrebatados com o Senhor Jesus nos ares. Amém, irmãos? Coloquem as dúvidas aqui que eu responderei a todas. Fiquem com o Senhor Jesus.